Existe uma data que divide a história do crime organizado em antes e depois. 11 de julho de 2015. Uma noite de sábado comum no estado do México. O céu estava fechado, o ar estava parado, e dentro do Complexo Penitenciário Federal número 1, conhecido mundialmente como Altiplano, os guardas faziam sua ronda de sempre. Câmeras ligadas, portões travados, protocolos seguidos, tudo exatamente como deveria ser numa prisão que o governo mexicano chamava de inexpugnável. Era a prisão mais segura do país, construída justamente para assegurar o tipo de homem que não pode ficar solto. E naquela noite ela tinha dentro dela o maior prêmio possível. Joaquim Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo. O homem que durante décadas foi o traficante mais poderoso, mais procurado e mais temido do continente americano. O homem que a DEA americana, a PGR mexicana, a Interpol e dezenas de agências de inteligência ao redor do mundo haviam perseguido por anos. O homem que havia sido capturado em fevereiro de 2014, depois de uma operação que durou meses e que foi comemorada como a maior vitória do Estado mexicano contra o narcotráfico em toda a sua história. Naquela noite de julho de 2015, esse homem estava na cela dele. Os guardas viram isso nas câmeras. Ele estava lá. E então não estava mais. Simplesmente sumiu. Sem alarme, sem disparo, sem barulho. Sem nada. A cela estava vazia, e o México inteiro acordou no domingo seguinte com uma pergunta que não tinha resposta fácil. Como? Como isso aconteceu? E a resposta para essa pergunta é uma das histórias mais cinematográficas, mais assustadoras e mais reveladoras sobre o que o crime organizado é capaz de construir quando tem tempo, dinheiro e motivação suficientes. Porque o que aconteceu naquela noite não foi improviso, não foi sorte, não foi um guarda distraído ou uma fechadura enferrujada. O que aconteceu foi o resultado de mais de um ano de planejamento meticuloso, de engenharia real, de corrupção estrutural e de uma organização tão eficiente que rivalizou com qualquer projeto de infraestrutura do governo mexicano daquele período. Para entender a fuga, você precisa entender o homem. E para entender o homem, você precisa voltar ao começo. Joaquim Guzmán nasceu em 1957, numa região chamada La Tuna, no município de Badiraguato, no estado de Sinaloa. Uma região de serra, de pobreza profunda, de gente que aprendia desde cedo que o Estado nunca chegaria lá e que as únicas instituições que funcionavam eram as que o próprio povo construía, legais ou não. Ele cresceu numa família pobre, plantando e colhendo o que a terra dava, e desde muito jovem percebeu que a papoula e a maconha que cresciam naquelas serras valiam muito mais do que qualquer coisa que o governo oferecia em troca de obediência. Ele entrou no mundo do tráfico ainda adolescente, aprendendo com os homens mais velhos do cartel de Guadalajara, subindo degrau por degrau com uma combinação de brutalidade calculada, inteligência operacional e uma capacidade quase sobrenatural de construir lealdades e identificar traidores. Nos anos 90, ele já era um dos fundadores e líderes do Cartel de Sinaloa, a organização criminosa que se tornaria a mais poderosa e lucrativa do mundo, movimentando bilhões de dólares por ano em cocaína, heroína, metanfetamina e maconha distribuídas pelos Estados Unidos, Europa e Ásia. El Chapo não era apenas um traficante, era um gestor, um estrategista, um homem que entendia de logística, de corrupção, de relações públicas dentro do submundo e de como manter uma organização coesa num ambiente onde a traição é a moeda mais comum. Ele foi preso pela primeira vez em 1993, na Guatemala, extraditado para o México e condenado a 20 anos. Ficou preso até 2001, quando fugiu do presídio de Puente Grande, num carrinho de lavanderia, numa fuga que na época pareceu impossível e que depois se revelou ter sido facilitada por guardas e funcionários corrompidos. Ficou foragido por 13 anos. 13 anos em que o cartel de Sinaloa se tornou ainda mais poderoso, em que El Chapo se tornou uma lenda, em que apareceu na lista de bilionários da revista Forbes, em que seu nome virou sinônimo de intocabilidade.
até fevereiro de 2014, quando uma operação coordenada entre autoridades mexicanas e americanas localizou seu esconderijo num condomínio em Mazatlán, e ele foi capturado sem resistência, de pijama, ainda meio sonolento. Ele foi levado para altiplano e o mundo aplaudiu. O México respirou e El Chapo começou a planejar. Enquanto o mundo comemorava a captura, enquanto políticos posavam para foto e agências de segurança se parabenizavam, algo estava começando a tomar forma bem embaixo do nariz de todo mundo. Literalmente embaixo. A primeira coisa que você precisa entender sobre El Chapo é que ele nunca parou de trabalhar. Prisão, para ele, não era o fim da operação, era uma mudança de escritório. A Altiplano foi construída justamente para impedir esse tipo de coisa. Isolamento quase total, celas monitoradas 24 horas, visitação controlada e restrita, comunicações interceptadas, rotinas imprevisíveis de ronda. Pelo menos era o que constava no manual, porque o que acontecia na prática era outra história. E essa outra história começa com uma pergunta simples que os investigadores americanos fariam anos depois durante o julgamento de El Chapo em Nova York. Quando exatamente ele começou a planejar a fuga? A resposta que emergiu dos depoimentos, dos documentos e das investigações foi desconcertante. Possivelmente nos primeiros meses após a chegada a Altiplano, talvez antes mesmo da poeira de captura baixar. Porque o cartel de Sinaloa não é uma organização que reage, é uma organização que antecipa. E enquanto o mundo comemorava a captura, enquanto políticos posavam para foto e agências de segurança se parabenizavam, algo estava começando a tomar forma bem embaixo do nariz de todo mundo. Literalmente embaixo. A primeira coisa que você precisa entender sobre El Chapo é que ele nunca parou de trabalhar. Prisão, para ele, não era o fim da operação. Era uma mudança de escritório. A Altiplano foi construída justamente para impedir esse tipo de coisa. Isolamento quase total, celas monitoradas 24 horas, visitação controlada e restrita, comunicações interceptadas, rotinas imprevisíveis de ronda. Pelo menos era o que constava no manual, porque o que acontecia na prática era outra história. E essa outra história começa com uma pergunta simples que os investigadores americanos fariam anos depois durante o julgamento de El Chapo em Nova York. Quando exatamente ele começou a planejar a fuga? A resposta que emergiu dos depoimentos, dos documentos e das investigações foi desconcertante. Possivelmente nos primeiros meses após a chegada a Altiplano, talvez antes mesmo da poeira de captura baixar. Porque o cartel de Sinaloa não é uma organização que reage, é uma organização que antecipa. E enquanto o mundo comemorava a captura, enquanto políticos posavam para foto e agências de segurança se parabenizavam, algo estava começando a tomar forma bem embaixo do nariz de todo mundo. Literalmente embaixo. A primeira coisa que você precisa entender sobre El Chapo é que ele nunca parou de trabalhar. Prisão, para ele, não era o fim da operação. Era uma mudança de escritório. A Altiplano foi construída justamente para impedir esse tipo de coisa. Isolamento quase total, celas monitoradas 24 horas, visitação controlada e restrita, comunicações interceptadas, rotinas imprevisíveis de ronda. Pelo menos era o que constava no manual, porque o que acontecia na prática era outra história. E essa outra história começa com uma pergunta simples que os investigadores americanos fariam anos depois durante o julgamento de El Chapo em Nova York. Quando exatamente ele começou a planejar a fuga? A resposta que emergiu dos depoimentos, dos documentos e das investigações foi desconcertante. Possivelmente nos primeiros meses após a chegada a Altiplano, talvez antes mesmo da poeira de captura baixar. Porque o cartel de Sinaloa não é uma organização que reage, é uma organização que antecipa. E enquanto o mundo comemorava a captura, enquanto políticos posavam para foto e agências de segurança se parabenizavam, algo estava começando a tomar forma bem embaixo do nariz de todo mundo. Literalmente embaixo. A primeira coisa que você precisa entender sobre El Chapo é que ele nunca parou de trabalhar. Prisão, para ele, não era o fim da operação. Era uma mudança de escritório. A Altiplano foi construída justamente para impedir esse tipo de coisa. Isolamento quase total, celas monitoradas 24 horas,
visitação controlada e restrita, comunicações interceptadas, rotinas imprevisíveis de ronda. Pelo menos era o que constava no manual, porque o que acontecia na prática era outra história. E essa outra história começa com uma pergunta simples que os investigadores americanos fariam anos depois, durante o julgamento de El Chapo em Nova York. Quando exatamente ele começou a planejar a fuga? A resposta que emergiu dos depoimentos, dos documentos e das investigações foi desconcertante. Possivelmente nos primeiros meses após a chegada a Altiplano, talvez antes mesmo da poeira de captura baixar. Porque o cartel de Sinaloa não é uma organização que reage, é uma organização que antecipa. E enquanto o mundo comemorava a captura, enquanto políticos posavam para foto e agências de segurança se parabenizavam, algo estava começando a tomar forma bem embaixo do nariz de todo mundo. Literalmente embaixo. A primeira coisa... Para construir algo impossível, você precisa de pessoas comuns dispostas a fazer coisas extraordinárias por razões que vão desde o dinheiro até o medo puro. E é aqui que a história da fuga de El Chapo para de ser sobre um homem e começa a ser sobre uma máquina. Uma máquina feita de gente. Gente com nome, com família, com conta para pagar no fim do mês, com uma história que começou muito antes de qualquer túnel existir. A primeira categoria dessas pessoas eram os escavadores, homens recrutados em regiões pobres dos estados de Guerreiro, Michoacán e o próprio Sinaloa. Homens que conheciam trabalho pesado desde criança, que sabiam o que era encarar uma jornada de 8 horas com as mãos na terra sem reclamar, que foram abordados por intermediários com uma proposta que na superfície soava como um emprego de obra, pagamento adiantado, localização não especificada até o último momento, contrato verbal e uma instrução que não admitia discussão. Silêncio total. Você não conta para a esposa, não conta para o irmão, não conta para ninguém. Você some por alguns meses, você trabalha, você recebe, você volta. E se você falar, as pessoas que você ama pagam o preço antes de você. Esses homens desciam ao túnel em turnos, 4 horas dentro, 4 horas fora. O espaço era sufocante nos primeiros metros e foi ficando ligeiramente mais gerenciável conforme o sistema de ventilação foi sendo instalado. Mas gerenciável não significa confortável. O cheiro era de terra úmida, de diesel do compressor, de suor acumulado de homens trabalhando em espaço confinado sem circulação de ar adequada. A temperatura dentro de um túnel a 9 metros de profundidade é constante, mas carregada. Você respira mais fundo do que o normal porque o ar é mais denso e menos oxigenado. Seus pulmões trabalham mais, seu corpo cansa mais rápido, e você faz isso todo dia durante meses, sem poder falar sobre isso com absolutamente ninguém fora daquelas paredes. Os escamadores usavam ferramentas manuais nas seções mais sensíveis, perto da superfície e perto do destino final, para minimizar vibração. Nas seções intermediárias, usavam equipamento motorizado leve, compacto o suficiente para caber no túnel e eficiente o suficiente para acelerar o processo. A terra retirada era carregada para trás em pequenas vagonetas que corriam sobre trilhos metálicos instalados no chão do túnel. Os mesmos trilhos que mais tarde seriam usados pela motocicleta adaptada que levaria El Chapo até a saída. A segunda categoria era a dos supervisores técnicos, pessoas com algum conhecimento formal ou prático de engenharia civil que garantiam que a escavação avançava no ângulo correto, na profundidade correta, sem comprometer a integridade estrutural do que já havia sido feito. Esses homens trabalhavam com equipamentos de medição simples mas eficazes, bússolas adaptadas, níveis de precisão, cálculos feitos à mão e memorizados, porque nada podia ser anotado em papel que pudesse ser encontrado. Eles faziam inspeções regulares ao longo de toda a extensão já escavada, verificando pontos de pressão, identificando seções onde o solo estava mais instável, ordenando reforços com vigas de madeira ou estruturas metálicas onde necessário. A terceira categoria, e talvez a mais perigosa de todas, era dos informantes internos, pessoas dentro do complexo de altiplano que alimentavam o planejamento com informações que não existem em nenhum manual público. A posição exata da cela de El Chapo em relação à estrutura externa da prisão, a profundidade das fundações nos diferentes blocos do complexo,
os horários precisos das rondas noturnas, os pontos cegos das câmeras, as rotinas dos guardas responsáveis pelo bloco onde El Chapo ficava. Sem essas informações, o túnel poderia emergir no lugar errado. Poderia emergir num horário em que a cela estava sendo monitorada. Poderia emergir e ser detectado antes de ser usado. As investigações posteriores identificaram pelo menos uma rede de corrupção interna envolvendo funcionários do complexo que recebiam pagamentos regulares através de intermediários que não tinham conexão direta com o cartel nos documentos. Dinheiro que chegava como pagamento por serviços fictícios, como transferências entre contas de familiares, como presentes em espécie que não deixavam rastro bancário. O quanto cada um desses funcionários sabia sobre o que estava sendo planejado varia. Alguns sabiam tudo e eram parte ativa da operação. Outros sabiam apenas o suficiente para olhar para o lado certo na hora certa sem fazer perguntas. E outros ainda, talvez soubessem menos do que imaginavam, sendo usados como peças sem compreender o tabuleiro inteiro. Existe também a questão do próprio El Chapo dentro da prisão, porque a narrativa de que ele estava completamente isolado e sem comunicação não resiste à análise dos fatos. Durante o julgamento em Nova York em 2018 e 2019, testemunhos e documentos revelaram que El Chapo mantinha comunicação com o exterior por canais que os investigadores levaram tempo para identificar e interceptar. Mensagens transmitidas verbalmente através de visitantes, informações passadas em fragmentos, nenhum fragmento suficiente para revelar o plano completo, mas juntos formando um quadro coerente. El Chapo sabia que o túnel estava sendo construído, sabia o progresso aproximado, sabia que precisava estar pronto para se mover quando chegasse a hora. E durante meses, ele conviveu com essa informação dentro de uma prisão de segurança máxima, mantendo a rotina normal, dormindo nos horários certos, se alimentando, recebendo visitas, se comportando exatamente como um prisioneiro que não está planejando nada. E então, a noite chegou em que o plano saiu do estado de ideia e entrou no estado de realidade. Os investigadores reconstruíram a linha do tempo baseadas nas gravações das câmeras internas e nos depoimentos colhidos posteriormente. Por volta das 21 horas, El Chapo entrou no box do seu chuveiro. Isso por si só não era incomum. Fazia parte da rotina dele. O que as câmeras não capturaram com clareza foi o momento seguinte, porque o box do chuveiro estava num ângulo que criava um ponto cego parcial. Não um ponto cego total, mas suficiente. Suficiente para que o que aconteceu a seguir não fosse imediatamente visível na sala de monitoramento. No chão do box havia uma abertura que havia sido cuidadosamente preparada nas semanas anteriores, o concreto cortado de baixo para cima com ferramentas que não criavam vibração detectável pelos sensores externos, as bordas tratadas para que a tampa removível encaixasse de forma praticamente invisível quando posicionada. Quando El Chapo entrou naquele box e se abaixou, o buraco estava lá, esperando, com uma escada improvisada descendo até o início do túnel 9 metros abaixo. Ele desceu e o mundo acima continuou por algum tempo sem saber que o homem que estava sendo vigiado por um sistema inteiro de segurança havia simplesmente desaparecido pelo chão. O tempo exato entre a descida de El Chapo e o momento em que algum guarda percebeu que a cela estava vazia é um dos pontos mais constrangedores de toda a investigação posterior, porque não foi imediato. Passou tempo suficiente para que El Chapo chegasse ao outro lado do túnel, saísse pela casa de cobertura, entrasse num veículo que o esperava e desaparecesse na noite do estado do México, antes que o alarme soasse em altiplano. Quanto tempo exatamente? Os registros oficiais são deliberadamente vagos neste ponto, mas análises independentes baseadas nas gravações disponíveis sugerem que foram pelo menos 40 minutos entre o momento em que El Chapo entrou no box do chuveiro e o momento em que um guarda foi fisicamente à cela verificar sua ausência. 40 minutos, numa prisão de segurança máxima, com câmeras em cada corredor, com protocolos de verificação regulares. 40 minutos é uma eternidade quando você está num túnel com um motor de motocicleta ecoando pelas paredes de terra e uma saída te esperando do outro lado. A motocicleta percorreu os trilhos carregando El Chapo pela extensão do túnel, 1.720 metros, segundo as medições feitas pelos investigadores depois.
Quase 1 quilômetro de túnel escavado à mão e à máquina por dezenas de trabalhadores anônimos ao longo de mais de um ano, iluminado por aquelas lâmpadas incandescentes espaçadas pelo teto baixo, ventilado pelos tubos de PVC que criavam um fluxo de ar que tornava a viagem respirável. O cheiro dentro daquele túnel naquela noite era de terra, de motor, de óleo e de algo que não tem nome, mas que qualquer pessoa que estava em um espaço subterrâneo reconhece. O cheiro de ausência de céu. El Chapo chegou ao outro lado, subiu as escadas, saiu pela casa de cobertura, e do lado de fora havia um carro. Sempre há um carro. A resposta do governo mexicano nas horas seguintes foi frenética e reveladora ao mesmo tempo. Frenética porque era preciso fazer parecer que algo estava sendo feito. Reveladora porque deixou claro o quanto a instituição havia sido comprometida de dentro. O presidente Henrique Peña Neto estava em viagem ao exterior quando foi informado da fuga. Os registros mostram que ele recebeu a notícia de madrugada e que a primeira reação foi de incredulidade seguida de raiva, porque ele pessoalmente havia defendido a segurança de Altiplano, havia pessoalmente garantido publicamente que El Chapo não fugiria desta vez. A credibilidade de seu governo, já abalado por outros escândalos, desmoronava naquela madrugada de julho de forma que não havia como reconstruir completamente. O México inteiro acordou domingo com a notícia e a reação foi uma mistura complexa de emoções que diz muito sobre a relação do país com El Chapo e com o Estado. Tinha horror, tinha incredulidade, tinha raiva direcionada ao governo pela incompetência evidente, e havia, em certas camadas da sociedade mexicana, especialmente nas regiões onde o cartel é presença histórica, algo que se aproximava perigosamente de admiração. Porque El Chapo havia feito de novo o impossível e fez-a com uma elegância operacional. El Chapo estava foragido há alguns meses quando tomou uma decisão que os investigadores americanos e mexicanos mais tarde descreveriam como o erro mais custoso de sua carreira. Ele quis um filme, não metaforicamente, literalmente. Ele queria que sua história fosse transformada numa produção cinematográfica e estava disposto a se reunir pessoalmente com as pessoas certas para tornar isso possível. Existe algo profundamente humano nesse impulso, e ao mesmo tempo profundamente revelador sobre quem El Chapo era no fundo. Aqui estava um homem que havia acabado de executar uma das fugas mais extraordinárias da história do crime organizado. Um homem que havia humilhado o governo do seu país pela segunda vez. Um homem que poderia ter simplesmente desaparecido nas serras de Sinaloa e nunca mais ser encontrado. E o que ele queria era reconhecimento. Queria que o mundo soubesse que era ele, que a história fosse contada do jeito dele, que a lenda que havia construído ao longo de décadas fosse fixada para sempre numa tela. Esse impulso por narrativa, por controle da própria história, por transformar uma vida de violência e poder em algo que parecesse épico e justificado, esse impulso foi o fio que os investigadores puxaram até chegar a ele. O ator Sean Penn havia estabelecido contato com intermediários do cartel através da atriz mexicana Kate Del Castillo, que tinha uma relação de admiração pública com El Chapo estabelecida anos antes quando havia publicado uma carta aberta nas redes sociais dirigida a ele. Uma carta que na época pareceu excêntrica, mas que El Chapo, segundo todos os relatos, havia lido e guardado. O encontro aconteceu em outubro de 2015, 3 meses após a fuga, num local remoto nas serras mexicanas. Sean Penn e Kate Del Castillo foram levados por uma série de veículos e de etapas projetadas para confundir qualquer tentativa de rastreamento. Eles se reuniram com El Chapo por horas, conversaram, beberam, El Chapo foi filmado respondendo perguntas, e então cada um seguiu seu caminho. O que El Chapo não sabia, ou talvez soubesse e subestimou, era que as agências de inteligência mexicanas e americanas haviam identificado os intermediários que articularam o encontro. E esses intermediários eram um fio, e o fio levava até ele. Em janeiro de 2016, 6 meses após a fuga, as forças federais mexicanas cercaram um conjunto de casas seguras num bairro da cidade de Los Mochis, no estado de Sinaloa. Houve confronto, houve troca de tiros. 5 membros da segurança de El Chapo foram mortos, e El Chapo foi capturado, pela 3ª vez. Ele havia escapado pela janela de uma das casas e descido por um bueiro que conectava ao sistema de esgotos da cidade, tentando repetir em escala menor a lógica do túnel que havia funcionado em Altiplano. Mas desta vez não havia túnel planejado esperando por ele.
Havia apenas o esgoto, a lama e a inevitabilidade de que, quando você passa décadas construindo um império baseado em medo e dinheiro, o dia em que o dinheiro não é suficiente e o medo vira o seu, esse dia sempre chega. Ele foi recapturado numa estrada, num carro roubado, tentando se afastar da cidade. Preso de novo. E desta vez o governo mexicano, pressionado pelos Estados Unidos e consciente de que qualquer nova fuga seria o fim de qualquer credibilidade que ainda restasse, acelerou o processo de extradição. Em janeiro de 2017, um ano após a terceira captura, Joaquim Guzmán Loera foi extraditado para os Estados Unidos. Voou de Ciudad Juárez para Nova York num avião federal americano, algemado, com escolta pesada, e aterrissou no país que havia passado décadas tentando alcançá-lo. O julgamento começou em novembro de 2018 no Tribunal Federal do Brooklyn, e o que se seguiu foi uma das mais extraordinárias apresentações públicas de como o crime organizado funciona por dentro que o sistema judiciário americano já produziu. Testemunha após testemunha subiu ao banco e descreveu com detalhes a operação do cartel de Sinaloa. Ex-sócios, ex-colaboradores, pessoas que haviam trabalhado diretamente com El Chapo por anos e que agora, em troca de acordos com o Ministério Público americano, contavam tudo. O nível de detalhe era assombroso, como o cartel subornava presidentes e candidatos a presidente, como as rotas de tráfico eram gerenciadas com a precisão de uma empresa de logística multinacional, como El Chapo pessoalmente ordenava assassinatos de pessoas que havia considerado traidores ou ameaças, como o dinheiro era lavado através de empresas em múltiplos países com camadas de proteção legal que levavam anos para ser desfeitas. E no centro de tudo isso, sentado na mesa da defesa todos os dias, El Chapo usando terno, com o bigode bem aparado, olhando para o tribunal com aquela expressão que as pessoas que o conheciam descreviam como indecifrável. Nem arrependimento, nem desafio aberto, apenas presença. A presença de um homem que havia vivido tanto e visto tanto que o espetáculo ao seu redor parecia quase entediante comparado com o que havia sido sua vida. Em fevereiro de 2019, o júri deliberou por menos de 6 horas e voltou com um veredito unânime. Culpado em todos os 10 pontos da acusação: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, uso de armas, assassinato em conspiração. Culpado, culpado, culpado. Em julho de 2019 ele foi sentenciado. Prisão perpétua mais 30 anos sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz Brian Cogan leu a sentença e acrescentou um confisco de ativos no valor de 12,6 bilhões de dólares. 12,6 bilhões. Um número que cabe numa frase, mas que representa décadas de destruição humana convertida em algarismo. El Chapo foi enviado para ADX Florence, no Colorado, a penitenciária federal de segurança máxima que os americanos chamam de Supermax e que é conhecida informalmente como a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Uma instituição onde os presos ficam em suas celas 23 horas por dia, onde o contato humano é mínimo e controlado, onde não há pátio comum, não há atividade coletiva, não há nada que se aproxime de vida social, onde a janela da cela dá para um corredor interno e não para o céu, onde El Chapo acordou na manhã seguinte à sua chegada e acordou no dia depois, e no dia depois desse, e em todos os dias desde então, num espaço de 18 metros quadrados, sem a possibilidade de construir mais nada. Sem dinheiro que faça diferença, sem rede de contatos que alcance aquelas paredes, sem túnel possível porque o ADX foi construído especificamente levando em conta tudo o que havia sido aprendido com fugas como a dele. Aqui é onde a história completa o seu círculo. E é aqui que ela para de ser sobre El Chapo e começa a ser sobre o que El Chapo representa. Porque a tentação de ver a fuga de 2015 como um triunfo é real e compreensível. Foi extraordinária, foi cinematográfica de uma forma que nenhum roteirista de Hollywood teria coragem de entregar sem temer que o estúdio dissesse que era impossível demais. Um túnel de 2 quilômetros, com luz, com ventilação, com trilhos e motocicleta, terminando exatamente embaixo do box de chuveira da cela certa, construído em silêncio absoluto durante mais de um ano, enquanto o mundo achava que o problema estava resolvido. É impossível não sentir uma espécie de admiração torta pela escala da coisa. Mas aí você precisa se forçar a sair do plano cinematográfico e entrar no plano humano. Pense nos escavadores, os homens anônimos que desceram ao túnel dia após dia em turnos de 4 horas, que respiraram aquele ar, que carregaram aquela terra, que voltaram para suas famílias com dinheiro que não podiam explicar e com um segredo que não podiam dividir.
Onde estão esses homens hoje? Alguns foram presos nas investigações que se seguiram, outros desapareceram de volta para a pobreza da onde vieram. Nenhum deles teve um julgamento que virou notícia, nenhum deles tem um documentário, nenhum deles existe na memória coletiva da fuga. Eles foram um instrumento, e instrumentos não têm história própria no mundo de crime organizado. Pense nos guardas e funcionários corrompidos, as pessoas que olharam para o outro lado na hora certa, que ajustaram uma câmera, que não fizeram uma ronda no horário previsto, que receberam dinheiro e acharam que aquilo era o começo de uma vida melhor. Alguns foram presos, alguns perderam tudo, alguns talvez ainda vivam com o peso daquilo e com a pergunta de quanto custou a eles mesmos a decisão que tomaram naquela noite, ou naquele mês, ou naquele ano. E pense no próprio El Chapo, o homem que chegou ao topo de uma forma que nenhum outro chegou, que teve mais poder, mais dinheiro e mais medo dos outros do que qualquer um poderia imaginar, que escapou de 2 prisões de segurança máxima, que humilhou governos, que construiu um túnel de 2 quilômetros debaixo de uma prisão inexpugnável, e que hoje acorda todo dia numa cela de 18 metros quadrados numa montanha do Colorado sem ter nada que o dinheiro possa comprar. Porque no topo você tem tudo. Menos paz, menos sono, menos gente que realmente confia em você sem querer algo em troca, menos liberdade real do que o homem mais pobre de Latuna que acorda toda manhã e pode andar na rua sem se perguntar quem vai tentar te matar hoje. O túnel de El Chapo foi uma obra de engenharia humana extraordinária, ao serviço de uma vida que terminou numa cela ainda menor do que aquela de onde ele fugiu. E isso não é ironia do destino. É a lógica inevitável de um sistema que só pode crescer até o ponto em que o próprio peso o esmaga. A pergunta que fica não é como ele construiu o túnel. A pergunta que fica é o que você faria diferente se soubesse desde o início onde o túnel termina. E a resposta honesta para essa pergunta vale muito mais do que qualquer fuga.